Chega junto que eu vou lançar a braba. A verdade sobre a ausência de Pedro no treinamento mais cedo no Ninho do Urubu. Representantes do atleta têm reunião de emergência com a diretoria do Flamengo. Recentemente estiveram na Europa, recebendo propostas. E saída não está descartada. Gigante europeu entra na briga por volante Wendel, que pode estar cada vez mais distante do Mengão, que volta as atenções para a camisa 10, que está livre para assinar e pode rolar pernada em rival. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E desdobramentos da ausência injustificada de Pedro mais cedo no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando aconteceu a reapresentação dos jogadores após a vitória de virada sobre o Atlético Mineiro na Arena Independência no último sábado pela 17ª rodada do Brasileirão e já iniciando a preparação para o compromisso desta quinta-feira no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Flamengo e Olímpia do Paraguai. O atleta, segundo o portal Globoesporte.com, alegou que estava com dores no rosto por conta da pancada, do soco que ele sofreu do preparador físico Pablo Fernandes, que já foi inclusive desligado da equipe técnica comandada pelo Jorge Sampaoli. Fato é que eu fiz apurações e descobri o seguinte: a questão é que ainda existe um ruído envolvendo Pedro e o Sampaoli. Até ruído este que ficou, no meu entendimento, latente quando ele fala de uma questão psicológica, além da agressão física, que ele teria também sofrido uma agressão psicológica e que já vem de algum tempo. No entanto, dentro do Flamengo não se ouviu isso, ou pelo menos não houve uma queixa do jogador aos dirigentes ou mesmo outras pessoas ligadas ao departamento de futebol. Aliás, justamente para isso está marcada uma reunião com os representantes de Pedro, até para explicar esta situação, se realmente houve alguma situação envolvendo assédio moral. Vale destacar que muita gente aí repercutiu a situação de que o atleta pode rescindir o seu contrato e pode. Eu consultei diversos profissionais, inclusive a minha mãe, a doutora Luzia, né, que vive em São Pedro da Aldeia. Ela está aposentada, mas durante muitos anos militou, inclusive na Justiça do Trabalho, atuando até mesmo na comarca de São Gonçalo, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, minha mãe conhece tudo, não é porque a minha mãe não. E ela também corroborou com isso. Ele pode sim, dadas as circunstâncias, pelo fato de ter sido agredido por um funcionário do Flamengo. Aí disseram, não, mas é terceirizado. Não interessa, é um preposto. Foi o Flamengo que colocou ele lá. Ele poderia ser, inclusive, voluntário, né? Nem receber salário, mas estava lá. Pelo Flamengo, há, inclusive, uma situação hierárquica. Ele, como preparador físico, está acima dos jogadores. Então, qualquer atitude dele que venha a causar um constrangimento ou mesmo repressão, opressão ao jogador, né, configura, sim, assédio moral. E isso, sim, pode se tornar motivo para rescisão de contrato. Fato é que, recentemente, o Flamengo recebeu propostas pelo atleta, mas que seriam ruins para o clube, embora extremamente vantajosas para o jogador. E, recentemente, os representantes de Pedro estiveram na Europa, onde receberam, no mínimo, 3 propostas. Os clubes vêm sendo mantidos em sigilo, mas acredita-se que nesta reunião, estas propostas devem ser apresentadas ao rubro-negro. Pelo que eu pude apurar, Flamengo não vai ceder tão fácil assim, não vai facilitar uma saída do jogador. Mesmo que ele esteja descontente, mesmo que ele não queira trabalhar com o técnico Jorge Sampaoli, mas entende-se que ele, que tem contrato até o final de 2027 e multa de 60 milhões de euros, ou equivalente a 320 milhões de reais, é funcionário do clube, né? E não tem essa de querer escolher qual treinador vai atuar, ou de ficar chateado por não estar sendo aproveitado. Ele tem até o direito de ficar chateado. Só não tem o direito de querer forçar a barra para sair do Flamengo por causa disso. Até porque no contrato do Pedro não existe nenhuma cláusula obrigando que ele tenha que atuar, que ele tem que ser titular em todas as partidas. E mais, dos 27 jogos, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, se não me engano, fora os jogos em que o Pedro não foi relacionado, das partidas em que ele foi relacionado, ele só não foi utilizado em 3 delas, né?
vindo do banco de reservas, logicamente. Mas ele tem até uma minutagem muito parecida com a que ele tinha com o Dorival Júnior no ano passado. Muito embora Pedro jogasse, principalmente após a lesão do Bruno Henrique, no chamado time das Copas, né? E era poupado no time que disputava o Brasileirão. De qualquer forma, jogando partida sim, partida não, né? O aproveitamento em termos de minutos, em média de minutos, tem sido muito parecido. Pouco mais de 60 minutos com ambos os treinadores. Então, a situação é essa. Existe, logicamente, um clima muito tenso dentro do Flamengo. E mais, a atitude do Pedro de não ter se reapresentado, mesmo com a sua justificativa, com dores no rosto, né, provenientes da pancada que ele sofreu, mesmo assim, os jogadores que manifestaram apoio incondicional a Pedro, por conta da agressão sofrida no vestiário após a vitória na capital mineira, esse apoio acabou estremecido justamente por conta da atitude de Pedro, que acabou sendo reprovada, né, por boa parte do elenco, embora não se tenha manifestado publicamente por parte dos jogadores, né, por conta da ausência injustificada do atleta. E você, o que está achando dessa história toda? Sinceramente, né, pra mim, eu tô, sincero, cara, a minha irritação é absurda, né, porque é o melhor momento do Flamengo na temporada, né? Uma temporada muito sofrida pro torcedor, né? Que teve diversos vexames, né? Ao longo de 2023. Justamente no nosso melhor momento, com apenas uma derrota nos últimos 21 jogos disputados, né? Acontece uma situação dessa e em um mês que é um mês crucial, em que tem a virada de turno no Campeonato Brasileiro, tem a decisão da vaga para a final da Copa do Brasil, decisão de vaga para as quartas de final da Libertadores da América. A última coisa que o Flamengo precisava era disso. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, Jimbi Flamengo, tem hora que a gente tem que relaxar, né? Então, tem agora o Jimbi Flamengo, lançamento da Orgânico Bebidas. É um produto 100% natural e brasileiro, fabricado sob rigoroso sistema de qualidade, né? E também a tecnologia exclusiva. Traduzindo em português, claro, é uma delícia. E olha, é campeão do mundo que nem o Mengão. Isso mesmo. Já venceu diversos prêmios internacionais, incluindo o Oscar das bebidas. E sabe o que é melhor? Comprando o kit completo, você ajuda o Mengão, porque parte da receita vai direto para o clube. Então não perca tempo, vá ao comentário fixado, clique no link da promoção e use o cupom MAURO10 no ato da compra para ganhar na hora 10% de um super desconto. Jimbi Flamengo. Aqui, ó, são 4 embalagens ao todo, incluindo a embalagem comemorativa dos 127 anos de aniversário do clube. É a bebida oficial da nação. E agora, falando sobre a movimentação de mercado. O Flamengo ganhou um concorrente de peso para a contratação de Wendel. Inclusive, pode estar ficando cada vez mais distante do Mengão. Lembrando que o Flamengo tem até a próxima quarta-feira para finalizar esta negociação, já que se encerra a janela para transferências internacionais para a entrada de jogadores. Fato é que o Napoli, da Itália, entrou no circuito e está disposto a pagar o que os russos estão pedindo. O Zenit, que a princípio gostaria de 20 milhões de euros para liberar o atleta, e o Napoli, que fez uma excelente campanha, tanto no italiano, né, conquistando o título, quanto ainda na Copa dos Campeões, na Liga dos Campeões da Europa, avançando, indo longe na competição, quer qualificar ainda mais o seu elenco. E, logicamente, o Wendel, que é um dos principais jogadores do Zenit, chama a atenção. O próprio jogador veria com bons olhos a transferência, principalmente por disputar logo na fase de grupos, entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, coisa que os clubes russos não estão fazendo por conta das sanções impostas pela UEFA por causa do conflito com a Ucrânia, no leste europeu. Ou seja, sim, existe a possibilidade de que, ao invés de fechar com o Flamengo, o Wendel vá para o futebol italiano para defender o Napoli. E aí o Flamengo ficaria a ver navios. Mesmo tendo aumentado a proposta para 18 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos de Wendel. Vamos continuar acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. A diretoria do Flamengo não jogou a toalha, mas sim, ficou muito difícil
principalmente por essa concorrência que é considerada uma concorrência de peso do Napoli. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre sonha morar pertinho da praia, então o sonho está cada vez mais próximo do que você imagina. É o Orla Recreio, lançamento da Curi e com condições exclusivas para a torcida do Mengão. Conheça o corretor da nação. Você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura. Não tem sorteio. Você ganha na hora um jantar com direito a acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter até antes pulando o muro, hein? Para aproveitar essas condições, as unidades são limitadas, então não perca tempo. Entre agora em contato com o Corretor da Nação através do Zap, no DDD 21 972 996633. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou e aproveite para agendar uma visita sem compromisso para conhecer o apartamento decorado. E o Flamengo, lógico, que já procura alternativas para qualificar o elenco. Afinal de contas, não é a intenção do Flamengo fechar esta temporada no meio de ano sem trazer pelo menos mais um jogador. E não é mistério para ninguém, o Flamengo procura um meia, um jogador de criação. Foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Com essa turbulência toda, mesmo com essa turbulência, ele permanece no cargo. Inclusive reiterou seu desejo de permanecer no Flamengo, conquistar títulos. Aliás, a boa fase pelas mãos do treinador argentino também pendeu positivamente para a decisão que foi do Rodolfo Landim da manutenção da atual equipe técnica, apenas com o desligamento do Pablo Fernandes. Inclusive, Ministério Público, hein, já agendou a primeira audiência para agosto agora. Já acontece. A primeira audiência envolvendo, portanto, o ato de agressão que aconteceu no vestiário do Flamengo em Belo Horizonte. Mas agora falando dessa movimentação. E o Flamengo pode voltar à carga por Lanzini. O jogador sem clube já tinha sido oferecido há cerca de 2 semanas pelo seu staff ao clube carioca. No entanto, o Flamengo naquela oportunidade, até por ter outros alvos, não se movimentou. O Flamengo, que ainda tinha esperanças da contratação do De La Cruz, estava animado com a situação envolvendo o Claudinho, que também acabou dando para trás. Mas fato é que justamente pelo fato de o Flamengo não ter outras alternativas, pode sim ir no argentino de 30 anos, que atua como meia ofensivo, inclusive uma função muito parecida com a do Arrascaeta, ele que jogou no West Ham da Inglaterra, né? Jogou também no futebol árabe, teve passagem aqui pelo Rio de Janeiro, atuando pelo Fluminense, jogador do River Plate, mas o atleta gostaria de voltar à América do Sul e sim veria com bons olhos jogar novamente no Rio de Janeiro. Inclusive o Vasco estava conversando para a sua contratação. Mas, cara, se ele vem acompanhando o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, com certeza ele deve estar desistindo de acertar com o Vasco. Fato é que o Flamengo pode dar uma pernada no rival e tentar contratar, portanto, o Lanzini, né? O jogador tem 30 anos, está sem clube, livre no mercado. Ou seja, essa janela é irrelevante, ela pode se encerrar e ainda assim o Flamengo teria mais tempo para a sua contratação. Lembrando que o Flamengo não pode mais inscrever jogadores para as oitavas de final, agora só para as quartas de final da Libertadores. Isso, logicamente, o Flamengo passando pelo Olímpia do Paraguai. Para a Copa do Brasil, o Flamengo precisa inscrever jogadores até o próximo dia 8, enquanto no Brasileirão, aí a questão vai um pouco mais além, se eu não me engano, até a segunda rodada, até a véspera da segunda rodada do retorno da competição, ou seja, 21ª rodada do Brasileirão 2023. E você, o que acha do Lanzini? Seria uma boa contratação? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.